comigo. Olá, aqui quem fala é Gabriela Esbriça. Aqui é Fernanda Courvoisier. E nós estamos aqui com o segundo episódio do nosso podcast Reiki Pod, onde a gente tem como intuito expandir a nossa compreensão sobre o Reiki, compartilhar e mergulhar nesse universo que tanto nos preenche de todas as formas, um universo que a gente já vive, mas que a gente quer expandir também para vocês. Então aqui a gente vai trazer entrevistas, vamos trazer reflexões, discussões sobre práticas, sobre sistemas, enfim. Aqui pode tudo e estaremos aí sempre que pudermos compartilhando aquilo que sabemos, lemos, para que juntos a gente possa crescer. E hoje nós vamos trazer vamos comentar, né, e ler uma parte do capítulo 6. Na realidade, é o capítulo todo, mas não é com todos os detalhes. Nós focamos na parte mais importante do capítulo 6 do livro, desse livro aqui, que é Transmissões de Luz, volume 1, a história e o sistema do Usui Shiki-Ryoho, do Robert Houston. Então, ele pesquisou toda a história da Takata, toda a história antes e depois da Takata, e principalmente depois. E nós queremos trazer esse capítulo 6, quando ele fala da morte da Takata e o que aconteceu após a transição dela. O Robert Houston, ele é norte-americano, ele é mestre de Reiki, acupunturista e fundador da Sociedade de Preservação do Reiki, membro da Aliança do Reiki. Essa tradução é uma tradução livre, porque esse livro ainda não tem em português, ele está em inglês, e nós fizemos essa tradução livremente. Espero que você goste. Isso mesmo. Só para enfatizar que o Shiki Reiki Ryoho é um método de Usui no estilo de Takata, tá? Então, foi um método de Reiki que a Takata desenvolveu, é por isso que ele tem esse nome para quem não conhece, tá bom? Então, ele foi um pesquisador foi muito afinco em relação à vida de Takata, e o livro é basicamente sobre toda a sua trajetória, um livro maravilhoso que vale a pena a leitura, pena que não tem em português, mas se você fala inglês, vale a pena adquirir esse exemplar. Mas vamos lá, eu vou começar fazendo a leitura do capítulo 6, para a gente também entender essa parte daí da leitura, fala sobre como aconteceu a divisão, como que foi pós-Takata. Então, depois da sua morte, aconteceu uns paranauê aí no Reiki, posso dizer assim, algumas divergências, e ele discute isso nesse capítulo, e a gente também vai falar sobre ele e vamos discutir, para colocar aqui as nossas opiniões e também aí para você refletir e colocar também nos comentários depois aqui para a gente o que você acha. Vamos lá, capítulo 6. A história do sistema de Reiki de 1980 a 93. A história do Reiki de Takata tem sido um assunto confuso devido a eventos que começaram a ocorrer logo após a morte de Takata e que continuam até hoje. Ao longo de anos de pesquisa, houve muitas perspectivas diferentes sobre o que aconteceu. Parece que diferentes grupos e pessoas de Reiki divulgaram histórias e eventos variados nesse período. Takata treinou 22 alunos mestres antes de desencarnar em 11 de dezembro de 80. Pouco depois de sua morte, 2 alunos mestres seriam reconhecidos como seus sucessores. Grupos de Reiki se formariam e moldariam a história da prática de Reiki no mundo. Em 1º de fevereiro de 80, Takata escreveu uma carta para sua neta, Phyllis Furumoto, e essa carta afirmava o que parecia ser sua intenção de que Phyllis herdasse a posição de Takata assim que ela se aposentasse. Também mencionava que Barbara Weber estava ajudando Takata com seu livro e na criação de uma patente para o Reiki, para que ninguém pudesse abusar dele. A Associação Americana de Reiki, fundada em 18 de junho de 80 pela estudante mestre de Takata Barbara Jean Drum Weber, posteriormente conhecida como Barbara Way, em uma recepção em Atlanta, em agosto de 80, Takata deu as boas-vindas a todos na nova organização sem fins lucrativos. O propósito da corporação é fornecer uma organização de membros com o objetivo de promover, proteger e melhorar a prática do Reiki, estabelecer padrões profissionais e códigos de conduta profissional e considerações éticas, bem como projetar e aprimorar o conhecimento e a imagem pública do Reiki. Em 11 de dezembro de 80, Takata fez a transição.
Tá mudo, Fê. Como a Gabi acabou de ler, existia, assim, pessoas que estavam ajudando a Takata. Havia a neta dela, a Phyllis Furumoto, e havia também a Barbara Ray, ou Barbara Weber, que a gente vai falar bastante dela. E são duas figuras importantes para você perceber que ao longo dessa leitura, essas duas figuras vão fazer com que o sistema do Reiki que a Takata desenvolveu, e ela não imaginava que ela fosse assim falecer tão rapidamente, acabou se dividindo. Então, é justamente por isso que nós quisemos trazer esse texto para vocês. Exatamente, porque a gente até tinha uma visão, eu pelo menos tinha uma visão meio assim da Phyllis, eu não entendia direito como é que tinha sido essa... É muito pouco divulgada essa parte, né? E realmente teve uma ruptura entre os membros, entre os mestres, depois que a Takata fez a transição. E aí a gente vai começar a entender por quê, e a gente vai discutir um pouquinho sobre o nosso ponto de vista em relação a tudo isso. Vamos lá, vamos continuar. Então, continuando, né? Em fevereiro e março de 1991, a ARA, né, que é a Associação de Reiki Americana, enviou cartas aos mestres que foram treinados por Takata, afirmando que, se quisessem se tornar mestres de Reiki plenos, teriam que se requalificar com Barbara Weber. A impressão de Barbara Weber era que ela sozinha havia recebido os ensinamentos completos do sistema Reiki de Takata, incluindo o conhecimento de como treinar e iniciar outro mestre de terceiro grau. Em uma conversa telefônica que o autor teve com Harry Kuboy, estudante mestre de Reiki de Takata, ele disse que havia recebido uma carta de Barbara Weber. A carta afirmava que, se ele quisesse se tornar um mestre de Reiki certificado, teria que treinar com a Barbara Weber e pagar vários milhares de dólares. Kuboy viu isso como um insulto. Afinal, ele era um mestre de Reiki desde 18 de abril de 1978. Outros dois estudantes mestres de Takata, o Paul Mitchell e Rick Bochner, na conferência da Reiki Aliança, da Aliança do Reiki de 2013, relataram histórias semelhantes sobre a carta e a taxa de milhares de dólares. Em outubro de 1981, Phyllis Furumoto, a neta da Takata, teve uma reunião com a Barbara Weber Ray, em Atlanta, Geórgia, sobre as alegações que Barbara estava fazendo naquela época. Inicialmente, parecia que as coisas poderiam ter sido resolvidas entre as duas mestres. A edição do outono de 1981 do Reiki Review, um boletim informativo oficial da Associação Americana de Reiki, afirma, abre aspas, a Associação de Reiki Americana está em processo de estabelecer padrões profissionais para futuros professores mestres de Reiki, que serão iniciados pela mestra, a doutora Barbara Weber, e certificados com o selo autêntico da Associação de Reiki Americana, conforme ela foi instruída pela mestra Takata antes da sua morte, em dezembro de 1980. A mestra Phyllis Furumoto, neta da mestra Takata, também tem autoridade para iniciar mestres e possui um outro selo de certificação, fecha aspas. No entanto, já em 1982, o informativo do Reiki Review retratou essa afirmação dizendo: a doutora Barbara Weber Ray é a única pessoa conhecida por ter sido totalmente treinada em todos os níveis de Reiki pela mestre Hayayo Takata antes da sua transição em 1980. Ter um selo especial não deve ser confundido com ter as chaves e os conhecimentos corretos para a iniciação no nível de poder do mestre de Reiki.
Bárbara escreve sobre essa reunião em sua terceira carta enviada aos mestres da Associação Internacional de Reiki em 7 de março de 1983. Bárbara escreve: por sua própria admissão por nós em Atlanta em outubro de 1981, Phyllis Furumoto reconheceu que não tinha as chaves para tornar alguém um mestre de Reiki. Fechado. É muito interessante a gente ouvir, não é? Já começou ali o que a gente fala, uma briga por poder, uma briga de ego, é o que eu vejo. Num lugar onde deviam se unir para que esses ensinamentos continuassem, começou ali uma rixa entre elas, para saber... Entre elas não, talvez da Bárbara, eu acho que começou, né, Fer? O que você acha? Eu acho que é a Bárbara que achava, porque assim, o que acontece? A gente vai ler aqui nos próximos capítulos, mas já vou dar um spoiler aqui. A Takata prometeu para a Bárbara que ela seria a sucessora dela. E aí, no final da vida da Takata, a Takata prometeu para Phyllis que ela seria. Então, ficaram duas pessoas achando que seriam as sucessoras e acabaram não ficando. Só que a Bárbara, ela não aceitou isso, né? Então, a gente vai ver no trabalhar, né? Não aceitou trabalhar junto com... Não. Não, porque uma teria que abaixar a cabeça para a outra. Então, assim, é uma coisa assim que quando eu li esse livro, eu fiquei assim, nossa, eu nunca imaginei que poderia ter tido essa separação, né? Essa polaridade dentro de um grupo tão pequeno, porque só existiam esses mestres, né? 22 mestres, mais alguns outros mestres que foram iniciados. Então, eu fiquei assim, bem estarrecida ao ler essa história. Você falou, não mudou nada, os tempos continuam o mesmo, porque as pessoas ainda continuam tendo essa briga para quem é o meu melhor reiki, quem é que toma o grão-mestre, né? A história não muda muito. Exato. Vamos lá. Eu vou continuar agora, vou fazer a leitura, vamos lá. Eu ouvi Phyllis Hellenborf e Marcy Halligan mencionarem essa reunião de 81 também. A reunião realmente aconteceu. Phyllis afirmou essencialmente que Bárbara não queria copiar nada com ela e que Bárbara queria ter controle total da Associação Americana de Reiki. Claro, Bárbara Weber disse a seus próprios alunos que Phyllis não queria compartilhar o papel de sucessora. Isso nos deixa sem documentação definido sobre o que aconteceu na reunião. Em 82, a Associação Americana de Reiki mudou seu nome para American International Reiki Association. Também em 82, a organização afirmou por escrito que Barbara Weber Ray era a única pessoa que recebeu os ensinamentos completos de Reiki de Takata e, portanto, era a única que poderia iniciar plenamente outro mestre de Reiki de terceiro grau. Era a opinião de Bárbara e da Associação Internacional Americana de Reiki que os outros alunos, mestres de Takata, poderiam apenas iniciar alunos do primeiro grau. Alguns, mas não todos, poderiam iniciar alguém no segundo grau e nenhum poderia iniciar uma pessoa no terceiro grau. Bárbara afirmava que isso foi o que Takata disse a ela na presença de duas outras testemunhas. Em 82, Phyllis convidou os alunos mestres de Takata, bem como alguns outros mestres que haviam sido treinados desde a morte de Takata, para uma ilha no Havaí. De 7 a 14 de abril, 15 dos 22 alunos mestres de Takata, assim como alguns de seus próprios alunos, se encontraram no Havaí para honrar Takata. Isso é um costume japonês, uma forma de honrar os ancestrais chamada Menichi, ou aniversário de morte. A cerimônia para o aniversário de morte é chamada de Roji. Roji, não sei dizer. De acordo com os documentos que tenho da American International Reiki Association, Virginia Sandal participou da reunião de mestres de 82 no Havaí, organizada por Phyllis, como representante da AIRA. Esses mestres compararam o que aprenderam com Takata e descobriram que havia ligeiras variações nos símbolos, iniciações, posições das mãos e etc. Barbara Weber vinha dizendo isso desde a morte de Takata. Eles também aprenderam que alguns deles haviam recebido uma iniciação de mestre por Takata, enquanto outros não.
Além disso, a maioria dos mestres presentes não havia aprendido a iniciar outro mestre. Os membros dessa reunião decidiram se encontrar novamente em um ano. A descoberta das diferenças nos ensinamentos de Takata levou a uma confusão entre os integrantes do grupo e resultou em uma discussão sobre a padronização dos ensinamentos de Takata. Embora Takata tivesse dito a seus alunos, a alguns de seus alunos mestres que tinham permissão para treinar novos mestres após a sua morte, o grupo concordou que apenas filhos iniciaria outros mestres. Começou. É interessante, né, essa leitura, por quê? Porque pela primeira vez, a maioria dos mestres reunidos começaram a comparar o que um aprendeu, o que o outro não aprendeu, como que eram os símbolos, porque Takata, ela só começou a ensinar o mestrado, né, só começou a formar mestre no final da vida dela, de 1970 a 1980. E de 1970 a 1975, ela não havia introduzido ainda o quarto símbolo, o Daikomyo, né? E a partir de 75 a 80, ela introduziu. Então, existem 2 lotes de mestres, os primeiros não receberam esse símbolo, e o segundo lote recebeu. E como Takata ensinava tudo via verbo, ela não tinha nenhum manual, ela não deixava os alunos nem ficarem com o papel dos símbolos, ela mostrava os símbolos, ele usava ali durante os treinamentos, depois ela rasgava, queimava os símbolos. Não tem como a gente realmente saber como ela ensinava, não tinha um padrão mesmo, porque era tudo de acordo com o entendimento de cada aluno que ela teve. E aí eles foram encontrando essas diferenças. E foram, o que a Fer falou, né? Muitos não aprenderam Daikomyo. Então, até eu nem sei se vocês sabiam, mas o Daikomyo não faz parte do sistema do Reiki de Usui. O sistema que o Usui desenvolveu não tinha o Daikomyo. O Daikomyo, o Usui mostrava para os alunos e falava, olha, o seu caminho, o seu objetivo com o Reiki é se tornar o Daikomyo. O que é o Daikomyo? Grande luz brilhante. Então, é para você se iluminar de dentro para fora. Era isso que Mikao Usui fazia. Mas ele não tinha falado nada, não tinha inserido no sistema como um símbolo para usar para si ou para os outros. E Takata que colocou, e a gente também não sabe nem por que ela colocou esse símbolo. E ela denominou também esse símbolo como um símbolo mestre. Exatamente. Bom, continuando. Ainda em 1982, o termo Grã-Mestre se tornou mais conhecido com a sua primeira aparição em formato de livro na primeira edição do livro The Reiki Handbook, escrito pelo Larry Arnold e Sandy Nivius. Abre aspas. Nesse momento, há 2 Grã-Mestres, a senhora Phyllis Furumoto Hartley, da Colômbia Britânica, neta de Hayao Takata, e a doutora Barbara D. Weber, da Geórgia. Fecha aspas. O termo Grã-Mestre também havia sido discutido na reunião de mestres de abril de 1982, no Havaí. Na carta de 7 de março de 1982, que a Associação Americana Internacional de Reiki enviou aos alunos, mestres de Takata, foi afirmado que eles precisariam passar por um novo treinamento com a Barbara Weber, se quisessem ser confirmados como professores por essa associação. O novo preço desse treinamento era de apenas $500, substancialmente inferior à oferta feita nas 2 primeiras cartas. Esta carta também pedia que outros $1.000 fossem dados à Associação Internacional de Reiki, em apoio, totalizando um custo de $1.500. A carta afirmava que Virginia Sandel já havia participado desse programa de treinamento da Associação Internacional de Reiki. No início de junho de 1983, alguns membros que haviam participado da reunião de 1982 no Havaí, bem como alguns outros mestres, se reuniram mais uma vez, desta vez na casa da mestre de Reiki Barbara Brown, em Lumbi, no Canadá. O resultado da reunião seria a formação da Aliança do Reiki.
A Aliança Reiki, liderada por Phyllis Furumoto, foi formada em parte como uma resposta à organização da Barbara Weber-Ray, a Associação de Reiki Americana. Os membros que se juntaram à Aliança de Reiki estavam demonstrando seu apoio a Phyllis como sucessora de Takata, em oposição a Barbara Weber-Ray. Então, só uma observação, existem duas Bárbaras na história, a Barbara Ray, ou Barbara Weber-Ray, que é essa que se proclama também sucessora da Takata, e existe a Barbara Brown, que é uma mestre da Takata, mas que está do lado da Phyllis. Boa. Outro propósito da Aliança Reiki era que os membros se apoiassem mutuamente como professores de Reiki. Os membros fundadores, de acordo com o site da Aliança Reiki, incluíam 16 mestres. 10 desses membros fundadores eram alunos mestres de Takata e os outros eram alunos desses alunos. Havia outros presentes nessa reunião que decidiram não assinar a declaração de fundação e não se juntar à Aliança Reiki e, portanto, não estão listados. Foi nesta reunião que este grupo de mestres reconheceu Phyllis como uma grande mestre na linha espiritual direta de Mikao Usui, Shujiro Hayashi e Hayao Takata, reconhecendo Furumoto como a sucessora da sua avó Takata. Virginia Sandel, que era membro da AIRA nessa época, também se juntou à Aliança Reiki. Fran Brown me disse que Sandel queria ser uma pacificadora entre os dois grupos. Virginia deixou o grupo de Bárbara AIRA mais tarde nesse mesmo mês, depois que Bárbara começou a fazer mudanças no sistema de Reiki, como ela aprendeu com Takata. Virginia declarou várias razões de acordo com a sua carta de demissão, escrita em 30 de junho de 83, anunciando sua decisão de deixar a AIRA. Algumas das razões mencionadas foram: Virginia não concordava com a nova física que estava sendo ensinada nas aulas de Reiki, uso inadequado dos símbolos, abandono da técnica de finalização do Reiki ensinada por Takata e as práticas comerciais da AIRA. Em 83, Virginia foi removida da lista e outros nomes foram adicionados. Em 84, Barbara Weber estava afirmando explicitamente que o sistema de Reiki tinha 7 níveis. Vale notar que isso ocorreu um ano antes de Mieko Mitsui, uma aluna mestre de Barbara Weber, viajar para o Japão. É comumente e erroneamente relatado que foi após a viagem de pesquisa de Mitsui ao Japão e sua descoberta da existência da Usui Reiki Ryo Gakkai que Bárbara adicionou mais níveis ao sistema de Reiki que ensinava. Então, como você pode perceber, né, a Bárbara ela já começou a mexer no sistema que a Takata havia ensinado, e aqui a Virginia ela não estava de acordo, porque a Bárbara estava mudando posições de mãos que a Takata tinha já pré-estabelecido, e também os usos inadequados dos símbolos do Reiki. Então, na realidade, a Bárbara estava criando um outro sistema de Reiki. Exatamente, mas ela dizia que eram os ensinamentos puros de Takata. Isso não pegou bem, né, Fê? Ela poderia ter pegado com outro nome, penso eu. Mas devido a essa viagem dessa aluna da Bárbara, é que ela começou a falar, porque você vai ver, né, que mais tarde, em seguida aqui, a gente já vai falar o que essa aluna trouxe do Japão, que era uma aluna japonesa, e ela trouxe novidades do Japão, e a Bárbara entrou aí e começou a mudar esse sistema, inclusive criou um outro sistema. Então, vou continuar. Opa. Em 1900... Em 1985, Mitsui escreveu um artigo intitulado Viagem de Reiki ao Japão para o The Reiki Journal. Ela escreveu sobre sua viagem ao Japão em 1984 para pesquisar mais sobre as origens e a história do sistema de Reiki. Ao chegar em Tóquio, no dia 7 de julho, ela acabou fazendo várias palestras em Tóquio, em Kyushu, e dando aulas de Reiki em Meiji e Kyoto. Enquanto estava lá, ela escreveu um artigo para a revista Ting Light Zone.
Em maio de 1985, Mitsui viajou de volta ao Japão para mais pesquisas. Mais tarde, naquele ano, ela publicou um outro artigo intitulado Rastreamento da História, um livro japonês sobre o Reiki. Durante essa viagem, conheceu um senhor idoso que lhe falou sobre um livro da Usui Reiki Ryoho Gakkai, escrito por um matemático da Universidade Meiji, em Tóquio. Disseram-lhe algumas informações sobre o Sui e que havia 7 graus. A filosofia básica do Reiki abre aspas, que o universo somos nós mesmos, o ato de carregar luz, fecha aspas. Em 1987, o grupo de Barbara Weber-Ray, da Associação Internacional de Reiki, começou a ensinar o que chamavam de a técnica da radiância. Isso foi feito para distinguir, diferenciar e controlar o que estava sendo ensinado, afirmando que era um sistema de Reiki sem alterações, das coisas que comumente estavam sendo ensinadas como Reiki. Eles viam o que os outros estavam ensinando como uma forma poluída do verdadeiro sistema de Reiki. Em outras palavras, eles afirmavam que se o Reiki fosse ensinado por alguém que não fosse membro do seu próprio grupo, não era realmente Reiki. Em 1988, a Phyllis fez um anúncio na reunião da Aliança Reiki, realizada de 8 a 15 de maio na Alemanha, de que aqueles mestres com experiência suficiente poderiam começar a iniciar mestres se sentissem o chamado de fazê-lo. Em 29 de dezembro de 1988, a Associação Internacional de Reiki mudou seu nome novamente para The Radiance Technique Association International Incorporation, para completar a história dessa organização. Em 17 de novembro de 1997, a organização mudou seu nome para The Radiance Technique and Radiance Peace Association International Incorporation. E em dia 10 de março de 1999, mudou novamente seu nome para The Radiance Technique International Association Incorporation. Em 1992, Fran Brown publicou seu livro Living Reiki, Takata's Teaching, então, vivendo o Reiki através dos ensinamentos da Takata. Ela escreveu sobre a existência da pedra memorial de Usui em Tóquio, afirmando, abre aspas, havia uma grande lápide na qual havia uma gravação sobre seu trabalho para a humanidade, fecha aspas. Em 1993, o escritório do Grã-Mestre foi fundado pelos alunos mestres de Takata, Phyllis Furumoto e Paul Mitchell. Então, né, aqui vocês podem ver que a Bárbara, ela começou a criar esse sistema baseado na informação dessa aluna que foi para o Japão e que trouxe uma informação que a gente não sabe se é verídica ou não, porque nunca ninguém falou em 7 níveis no Reiki. E também, como vocês podem ver, ela acabou mudando o nome e diversas vezes, houveram diversas mudanças de nome. Isso significa, bom, a meu ver, né, uma instabilidade dentro da própria associação deles. Como se ela tivesse se perdido, né, Fer? Eu acho que ela começou com intenção e eu acho que ela foi se perdendo, e aí os outros membros também começaram a colocar suas opiniões, e ela foi tentando, acho que, encontrar um caminho aí, até que, finalmente, acho que ela tem essa associação até hoje, não tem? Então, ela tem essa associação, mas só que tem poucas informações ali. Pois é. É muito estranho, mas seguimos, né? É a história. Uhum. Eu falo, não tem nada demais a gente fazer as alterações, eu falo que a gente vai evoluindo nas nossas práticas e na maneira de interpretar o uso da energia e o nível de energia que a gente capta. Mas fazer alterações no nome de outra pessoa é grave, eu não gosto muito. É assim, no meu ponto de vista. Sabe? Não, eu deveria colocar o nome dela desde logo no começo.
E detalhe, o que eu acho assim, que ela impondo, né? Você viu que na leitura anterior, ela primeiro estava cobrando milhares de dólares, não se fala quanto que era, e depois, como ela viu que não houve nenhuma adesão, ela baixou, passou para 500 dólares, e se não fizesse, não seria realmente um mestre de reiki. Então, eu acho assim muito estranho, até porque Komi Usui não existia esse mestrado. Esse Exato. mestrado foi desenvolvido pela Takata, tá? Ele iniciou alguns 20 e poucos mestres, né? Não me lembro, o Sui, 22 também. esses mestres, mas o que era esse iniciar os mestres? É a evolução deles dentro do reiki, a prática, aqueles encontros, reiju, tudo isso ele foi verificando qual pessoa estava mais habilitada para ser o mestre. Diferente da Takata, que criou um terceiro nível, para se tornar mestre. Ela popularizou mais, né? Antes era realmente uma prática de desenvolvimento pessoal, e aí o professor estava sempre de olho no desenvolvimento do aluno para deixar ele além. Então, era bem como um sistema oriental mesmo, como funcionam as filosofias orientais, né, Fê? Então, isso a Takata ocidentalizou, trouxe a rapidez dos ocidentais aqui para o reiki também. O que eu não gosto também nessa parte daí da Barbara Way é ela querer sistematizar algo que é impossível. Mesmo dentro dos ensinamentos de Takata, ela fez coisas diferentes. E como é que você sistematiza algo que é tão aberto, que é tão... Cada um faz de uma maneira, e você fala que o seu que é o certo. Isso não é legal. Tanto é que tem nos Estados Unidos, uma grande luta para que o reiki não seja sistematizado. Porque senão eles serão obrigados todos a praticarem da mesma forma, cobrarem as mesmas coisas, fazerem as mesmas coisas, quando na verdade são várias frentes. Então a gente tem o Sui, Shujiro Hayashi, Takata, e depois deles vieram tantas outras frentes. Imagina se a gente martelar num único sistema. Não é legal, nem um pouco. Com certeza. Porque é um caminho espiritual, a gente tem que lembrar disso, né? Vamos seguir então com a história. Um pouco mais de história nesse momento e pensamentos. Parece que originalmente Barbara Weber-Way estava treinando pessoas de acordo com a maneira como a Takata havia ensinado o reiki. No entanto, no meio da década de 80, parece que mudanças significativas começaram a ser feitas. Ex-membros dessa organização me disseram que foram os membros que pressionaram Barbara Weber a fazer algumas dessas mudanças. Por exemplo, a divisão do terceiro grau em duas partes, 3A e 3B, foi a pedido dos mestres que pertenciam à organização. Eles sentiram que era necessário um passo entre o segundo grau e o nível de ensino de terceiro grau. Outro exemplo seria que, em algum momento, os 3 símbolos e nomes do segundo grau de Reiki não foram mais dados na aula do segundo grau. Em vez disso, os nomes e como desenhar esses 3 símbolos foram divididos em muitos níveis diferentes do novo sistema de 7 graus de Bárbara. Meu Deus, quantos níveis também, né? Um comentário à parte aqui. Eu tenho gravações em áudio de Takata ensinando aulas de reiki em vários níveis. Em uma gravação da aula de segundo grau, Takata dá os nomes e como desenhar um dos símbolos do segundo grau. Mudanças devem ser, pelo menos, notadas como mudanças. Caso contrário, os ensinamentos originais que Takata deu especificamente, e às vezes de forma única, a cada um de seus alunos mestres se perdem. As diferenças específicas ensinadas por Takata a seus alunos mestres são o que definem uma linhagem. Algumas dessas diferenças são transmitidas nessas linhagens, enquanto outras foram eliminadas pela solidariedade e padronização. Olha que triste. Isso não quer dizer que qualquer mudança na apresentação ou explicação do sistema de reiki seja errada. Por exemplo, alguns dos alunos mestres de Takata adicionaram mais tempo em suas aulas de primeiro grau para permitir que os alunos tivessem a oportunidade de praticar. Enquanto Takata geralmente ensinava o primeiro grau em 4 dias, os segmentos de 3 horas, permitir tempo para prática é algo que eles acharam que seria uma boa adição à aula de primeiro grau, e eu concordo. Todos os mestres têm uma maneira diferente de expressar o sistema. Simplesmente não devemos imitar a compreensão e apresentação de outros sobre o sistema. Em vez disso, devemos partir de um lugar profundo de nossa própria compreensão e conhecimento do sistema, e então tentar expressá-lo da melhor maneira que pudermos.
Parece que Takata foi a cola que manteve intacto o sistema de reiki que ela praticava, o Sui, o Shiki Reiki Ryo. Pouco depois da morte de Takata, desacordos e divisões surgiram entre alguns dos mestres que ela havia treinado. Muitas dessas divisões ainda permanecem, exatamente, ainda tem muita briga sobre isso, né? Tem muita discussão realmente sobre isso. Eu acho tudo muito triste, porque imagino quanto que ela deve ter ficado triste com essas movimentações dos seus alunos, porque eu tenho plena certeza que não era isso que ela queria, porque quando a gente está unido, as coisas se expandem muito mais. Acho sim que deviam ter alterações, mas como a gente fala, né, Fê, quando a gente dá aula, e quando eu vou ensinar, por exemplo, o Holy Fire, que é o que eu ensino, o sistema que eu ensino hoje, eu falo, olha, isso é do Holy Fire, isso aqui é da minha vivência, e aí eu trago outros conhecimentos. Então, se a gente honrasse, né, da onde vem cada coisa, isso não ia ficar uma mistureba, não ia deixar de fazer aquilo que tem que ser feito e mostrar o que é o sistema. Ó, isso aqui é Shiki-Ryo, isso daqui não é Shiki-Ryo, isso aqui foi eu que canalizei, ou eu aprendi, enfim. Mas dar nome aos bois, acho que foi o que faltou aí. Para entender. Não, com certeza, é assim que eu ensino também. Então, eu passo a minha experiência porque cada um desenvolve de uma maneira. Você aprende a base e depois você vai desenvolvendo da sua própria maneira. E desde então, né, desde esse início, desde a morte da Takata, porque imagine, né, quando ela morreu em 1980, o reiki ele era restrito a poucos mestres, 20 e poucos, 30 mestres que seja, né, 30 mestres, e alguns alunos, né, muitos alunos ali, mas poucos, né, se a gente for pensar atualmente. Então, depois disso daí, depois que foi liberado para esses mestres começarem a ensinar, aí sim, o reiki ele foi espalhado. Hoje são milhares, milhões de praticantes de reiki, graças a isso. Então, vocês imaginam se não pudesse, se ficasse preso somente com uma pessoa, ou ficasse amarrado a uma associação, né? Então, assim, muitas pessoas do reiki começaram a ter novos olhares sobre o reiki. E o próprio reiki da Takata, ele foi também evoluindo. A própria Phyllis ela fez modificações, inclusive nos princípios do reiki, né? Já começou com a Takata, depois houve uma outra modificação. Então, assim, é normal uma evolução, sim, mas a gente quis trazer essa leitura para você entender que após a morte dela, tudo o que aconteceu. O reiki, olha, eu fico assim, impressionada pela força do reiki, porque com essa briga, esse reiki era para acabar de novo, né? Quase que acabou com o Shujiro Hayashi, aí quase que acabou depois da morte da Takata, é incrível, né? É incrível, ainda bem que as pessoas pessoas que conseguiram levar adiante, é porque a energia é tão maravilhosa e os resultados são tão fantásticos que eu acho que isso que sustentou o reiki até hoje, Fê. Porque se fosse depender do ser humano, a coisa ia ficar difícil. Até começa lá com o SUS. Se a gente for parar para pensar, Shujiro Hayashi montou sua própria associação porque a Gakkai queria fazer as coisas fechadas e do jeito deles, e só para pessoas de dentro da Gakkai, e ele bate a mão no peito e fala, não vai ser assim. Mikao Usui pediu para que eu desenvolvesse essa energia e continuasse para atingir o máximo de pessoas possível. Então, no meu ponto de vista, o Usui nunca quis algo fechado, algo para poucos. Tanto é que ele abriu isso para todo mundo. Então, e ele dizia, tem até na Pedra, se vocês não viram a entrevista da Pedra, no nosso YouTube tem a leitura que está escrito no memorial de Usui, e ele fala lá, os alunos falam que ele queria que o reiki chegasse para o mundo, para todas as pessoas. Por isso, não era uma religião, ele não queria que fosse visto como uma religião, porque ele queria que isso expandisse. Então, às vezes eu vejo assim esses mestres, acho que eles se perdem um pouco no poder, sabe? Eles esquecem um pouco o motivo pelo qual eles estão fazendo. E isso, para mim, é um grande aprendizado, Fê, é uma grande lição para que a gente não se perca, né? Para que a gente entenda que a nossa mensagem é muito maior do que o nosso pequeno eu, vamos dizer assim. E a gente vê ali que houve realmente uma briga de ego, principalmente lá do lado da Bárbara, né? E você que está ouvindo e assistindo a gente, eu tenho um convite. No nosso primeiro episódio, nós entrevistamos o René Foglet,
que é um mestre suíço e que fez um documentário tão sensível, tão lindo sobre a Phyllis Furumoto, a neta da Takata, e quanto que ela foi importante no Reiki, o quanto que ela sofreu. Ela fala das mágoas dela, ela fala quanto era difícil também o relacionamento dela com a própria avó, com a Takata, né, que não era isso que ela queria, mas a vida fez com que ela seguisse esse caminho, porque era o destino dela, né, e acabou se tornando o propósito dela. Então, se você também tem interesse em conhecer, e assim, eu super recomendo, tem legenda em português, é só acessar o canal, e são 66 vídeos curtos que você pode assistir. Existe uma pequena taxa para pagar, para ajudar esse grande mestre que está fazendo uma grande diferença aí na comunidade Reiki, para espalhar mais conhecimentos, que graças a ele, ele conseguiu recolher todas essas informações e sentimentos. Ela fala de perdão, ela fala de tristeza, de arrependimento, antes que ela viesse a falecer, porque infelizmente ela faleceu em 2017. Pois é, ele foi um iluminado, porque ele teve a ideia de gravá-la falando. Isso é muito mágico, a gente ouvir da boca dela, porque a gente sente o que ela fala. É um documentário que ele fez, com vários vídeos, que vale muito a pena para você que gosta de ir a fundo, de entender várias versões. Olha, vale muito a pena fazer esse investimento. Eu vou colocar também aqui no link abaixo do nosso podcast, do nosso YouTube, para que você possa diretamente entrar e acessar. Como a Fer falou, tem lá a legenda em português. Se eu não me engano, a taxa são $38, mas vale a pena demais. Se você quer se aprofundar, vale super a pena. São 66 vídeos. Você pode comprar vídeos separados, custa $3,50, ou comprar todos por 38, mas assim, é menos do que um preço de um livro que a gente compra, assim, um livro importado, a gente paga muito mais caro. Vale a pena. Com certeza. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio. Depois comenta, a gente vai deixar abertos os comentários aqui no nosso YouTube e no nosso podcast também. Fala pra gente o que você quer ver que pra gente trazer aqui, dá ideia, enfim. Fala o que você sentiu. Compartilha conosco, porque a nossa intenção é isso, é a gente se conectar cada vez mais. É isso aí, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada, gratidão. Obrigada, Fê. Obrigada.